Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. É isso aí, gente. A partir de agora, aqui pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Muito importante a sua participação aqui pela Rádio Brasil Espírita. Participe com a gente aqui através da www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. E se você ainda não tem nosso aplicativo, é bem simples, acesse o Play Store e baixe o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Nas plataformas já estamos chegando a 200 mil aplicativos baixados. Tenha também o seu aplicativo. Boa noite, Olga Miranda. Boa noite, Márcio Eduardo. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. Estamos aqui novamente para a realização desse trabalho na Seara do Mestre, realizado com muito amor, com muita dedicação, no qual nós debatemos sobre a doutrina dos Espíritos. E você pode participar contribuindo com as suas perguntas, com as suas dúvidas, e também postar para a gente algum texto relacionado à doutrina, texto que estejamos debatendo na noite de hoje. Temos como convidada nossa querida irmã Marcina Barros, que está trazendo para nós o tema O Sermão do Monte. Então, vocês já viram que será muito interessante, fiquem atentos e participem também conosco para dinamizar o nosso programa. Queremos mandar um abraço fraterno para todos aqui de Alagoas, do Brasil e do mundo, que nesse momento estão sintonizados com o programa Espiritismo em Foco. E desejamos a Marcina, nossa irmã, que atendeu o pedido para estar aqui conosco, debatendo sobre esse tema tão importante, que é o Sermão do Monte. Boa noite, Marcina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Olga, boa noite, Márcio, boa noite, ouvintes. É com extrema alegria que aceitamos o convite aqui da Olga, do nosso querido irmão Márcio, que vamos trazer um tema que eu acredito que vai ser bem acolhedor por vocês aí. Sermão do Monte, sob a luz do conhecimento espírita. Vamos certeza conversar sobre isso. Isso. E como sempre fazemos, a abertura do nosso programa realizando uma prece, pedindo ao Senhor
Jesus, que nos ilumine, nos envolva em Tua luz de paz, de amor, tocando nossos corações com Sua ternura, a fim de que possamos espalhar onde quer que nós estejamos as Suas mensagens sublimes de consolação, de esperança, de paz. Pedimos por todo o nosso planeta, pelo Brasil, pelo nosso Estado e para todas as pessoas que neste momento passam por provas difíceis, que sabemos que em várias partes do planeta várias pessoas estão com dificuldades em razão da própria violência que temos vivenciado nos últimos dias. Pedimos a Deus que envolva todas as pessoas que neste momento padecem por essas provas, para fortalecê-las, ampará-las e ajudá-las nessas dificuldades. Pedimos especialmente hoje pela nossa irmã Marcina, que os bons irmãos de luz, coordenadores dos nossos trabalhos, possam inspirá-la no momento de sua explanação. Que assim seja. Bom, Marcina, fique à vontade com o tema. Então, o Sermão do Monte, vocês já devem ter visto pela mídia, que será o tema do nosso congresso em julho. Faremos mais detalhamento a respeito do congresso ao longo e ao final da nossa conversa. Sermão do Monte, sob a luz do conhecimento espírita. Se nós formos, primeiramente, buscar nosso livro sagrado, a nossa Bíblia Sagrada, nós vamos identificar que ele está em Mateus, né? Lá no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 48, por exemplo, no capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 34, e no capítulo 7, né? Eu vou repetir, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, cada um deles com um número razoável de versículos, que dá num total de 111 versículos, né? E nós também não podemos deixar de fazer referência de que o Lucas também traz o Sermão do Monte, só que o Lucas já faz uma apresentação mais curtinha, né? No capítulo 6 de Lucas, do versículo 17 ao 49. Ele trata de conteúdos muito parecidos com o do Mateus, mas a maioria dos estudiosos tem se debruçado pela apresentação de Mateus, né? Como é o caso que nós estamos em mão com o livro A Voz do Monte, de Richard Simonetti, onde ele traz todo um desdobramento desses 111 versículos. Ele nos enriquece consideravelmente. Mas a gente vai começar falando um pouquinho em que momento Jesus se dirigiu ao público, à multidão, aos discípulos, quando ele iniciou o sermão. Então, Humberto de Campos nos apresenta que Jesus estava, antes dele se dirigir à multidão, ele estava com o Levi, com o Mateus. Então, o Mateus, como sempre, já se apresentando aqui para nós. E no capítulo 11 do livro Boa Nova, onde tem como título Sermão do Monte, nós vamos encontrar um diálogo de Jesus com Levi, né, o nosso Mateus. E Levi se coloca de uma maneira muito contundente para Jesus, quando ele diz assim: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Esse diálogo, ele é colocado por Humberto de Campos no livro Boa Nova, e Jesus, com certeza, se surpreendeu com as colocações de Mateus e disse para Mateus: precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus. E ali ele já percebeu que Jesus chamava a atenção dele
sobre a forma como ele tratou aqueles novos trabalhadores, novos engajados na tarefa do trabalho junto a Jesus. E, nessa ocasião, Jesus se desloca para um monte, alguns até chamam Sermão da Montanha, mas Jesus apenas se volta junto àqueles discípulos e se coloca num espaço, numa região da Galiléia, onde ele vai iniciar sua fala. Percebia-se que, e a gente pode concluir, que ele foi acompanhado por uma multidão, porque ele ali tinha a intenção, naquele momento, nos transmitir uma das páginas mais belas da passagem de Jesus, que é o sermão, como trata o próprio Richard Simonetti no livro A Voz do Monte, e ele nos coloca, inclusive, um comentário que muitos de nós já conhecem, que é como foi que Gandhi interpretou esses ensinamentos do Cristo, quando ele diz que Gandhi dizia que o Sermão do Monte é a mais bela página da humanidade. Por si só, se fosse preservado apenas o Sermão do Monte, no que se refere a esse conjunto de ensinamentos da Bíblia, né, do Novo Testamento, se nós ficássemos apenas com o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, nós já teríamos um cabedal de conhecimento que poderia dar conta da nossa caminhada de aprendizado na questão das nossas experiências reencarnatórias. Então, Jesus começa o sermão se dirigindo aos bem-aventurados, né? Então, Jesus começa inicialmente falando de bem-aventurados os humildes, né? Ele começa já o primeiro versículo, o que no caso seria o versículo 3, porque o versículo 1 e o 2 do Sermão do Monte é mostrando esse espaço de tempo em que ele precisou, né, para chegar perto da multidão. Então, Mateus diz assim: e Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, o ensinava dizendo. Então, aqui a gente encontra multidão, encontra que Jesus precisou um local mais elevado, para que ele pudesse ver todas aquelas pessoas, e senta-se para se nivelar com aqueles que estavam ao seu lado, porque ele ali já deu um demonstrativo de humildade. Então, ele já começa o sermão se dirigindo à multidão como bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, e vai nessa linha de bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados, bem-aventurados os misericordiosos. Então, ele vai nessas 8 bem-aventuranças, que se culmina ali ele já apresenta para nós todo um cabedal de conhecimento que Kardec vai nos trazer, isso em 5 capítulos, capítulos 5, 7, 8, 9 e 10. Então, nós vamos encontrar essas bem-aventuranças, podemos dizer assim, condensadas, né? Porque das 8, ou alguns consideram até 9 bem-aventuranças, ele vai transformá-las em 5, como nós vemos aqui, logo no capítulo 5. Então, a gente é assim, agraciado com 3 bem-aventuranças. E a gente vai perceber que Kardec preferiu dar a expressão
bem-aventurados os aflitos. Ele ali, numa extensão de ensinamentos, que é o capítulo 5 do Evangelho, nós vamos encontrar 3 bem-aventuranças. Então, quem utilizou a expressão aflitos foi Kardec, mas ele trouxe da bem-aventurança ligada aos que choram, aos que têm fome e sede de justiça e aos que são perseguidos por causa da justiça. Então, essas 3 bem-aventuranças nós vamos encontrar no capítulo 5, que é praticamente um capítulo que abraça a todos nós por ocasião das nossas experiências aflitivas que todos nós já vivenciamos. Mas a gente vamos dar uma voltinha no versículo 13 e no versículo 14, 15 e 16, que são exatamente momentos assim extremamente interessantes, quando Jesus sai da proposta da bem-aventurança, que é bem-aventurados no sentido de felizes, né? Que nos colocam numa condição de felizes, né? Porque é o que significa bem-aventurados, e nos leva para um ensinamento de responsabilidades, como, por exemplo, no capítulo 5, no versículo 13, 14, 15 e 16, ele trata de vós sois o sal da terra, e logo em seguida ele diz, vós sois a luz do mundo. Todas essas expressões mostravam para nós que nós temos responsabilidades quanto ao que possuímos de conhecimento. Sal da terra, luz do mundo, algo que vai levar um alento aos que nos rodeiam. E quando se trata de luz, nós vamos ver que o próprio Jesus é considerado a luz do mundo. Então nós absorvemos, ao absorver essa luz que Jesus nos transmite, e consequentemente recebendo do próprio Cristo, é o referencial de que nós somos luz, né? Vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz. Esses versículos 13, 14, 15 e 16, nós vamos encontrar trechos no Evangelho que é algo que nós vamos, daqui a pouquinho, localizar. Como é que Kardec organizou esse conteúdo do Sermão do Monte? Quanta coisa, 111 versículos, 3 capítulos com um conteúdo riquíssimo. E aí nós vamos encontrar no capítulo 5 do sermão, no versículo 17 e 18, exatamente nesse comecinho do sermão, há uma fala, a fala de Jesus, o ensinamento de Jesus, resgatado por Kardec, já no capítulo 1. E aí a gente se pergunta, mas Kardec foi buscar essa passagem e deu apenas o título, Não vim destruir a lei. Foi esse o título que ele deu ao capítulo 1. E o que ele quis resgatar desta passagem do Sermão do Monte? Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra não passarem, nenhum só jota ou um só tio da lei passarão sem que tudo se cumpra. Então, a gente vai ver que Kardec transcreveu para a introdução do capítulo 1 e vai nos mostrar que ele, do mesmo jeito, né, que a gente viu a preocupação de Jesus de explicar para nós que ele não veio destruir a lei de Moisés, ele não veio destruir os ensinamentos dos profetas que o antecederam, e sim ampliar essa lei, fazer com que ela fosse cumprida com mais carinho, com mais detalhe, onde Kardec até descreve para nós esses 10 mandamentos, para a gente relembrar, porque ele fez referência a essas leis, as leis que estão amparadas
por Moisés no que se refere ao sermão, ao Êxodo, né? Quer dizer, exatamente esse trecho dos ensinamentos de Moisés. E com esse ensinamento, Kardec vai nos passar que também não veio destruir o cristianismo. Então eu digo assim, Kardec pegou carona nesse ensinamento de Jesus e mostrou para nós, eu também não vim destruir o catolicismo, o cristianismo, vamos dizer assim, eu não digo nem catolicismo, mas o cristianismo. Esse ensinamento trazido pelo próprio Cristo no Sermão do Monte, ele vem e diz que o Espiritismo, como nós já estudamos o Evangelho, o Espiritismo também não veio destruir os ensinamentos do Novo Testamento, muito menos do Antigo, e, consequentemente, não veio destruir essa lei moral belíssima que é o nosso Sermão do Monte. E aí a gente vai percebendo o carinho de Kardec com relação ao capítulo 7, porque nós já fizemos uma referência sobre o capítulo 5, onde ele trata de 3 bem-aventuranças. Ele transfere-se para o capítulo 7 e trata de bem-aventurados os pobres de espírito, que é exatamente o ensinamento que nos fala dessa humildade, né? Que é a primeira bem-aventurança. Então a gente vai percebendo que ele vai mudando de posição essas bem-aventuranças e na lógica que ele deu aos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele considera que a gente precisa primeiro ser acolhido nas nossas aflições, né? Ele mostra um ensinamento extenso a respeito de como lidar com essas situações de crise, de doenças, e nesse enriquecimento que ele faz no capítulo 5, ele agora entra no trabalho da humildade, né? Aí ele fala do capítulo 7 com esse carinho que é os bem-aventurados, os pobres de espírito. Entra o capítulo 8 com bem-aventurados os puros de coração, porque a tendência é, se eu assumo a condição de humildade, eu vou desenvolver uma condição de pureza de coração, né? E, consequentemente, o capítulo 9, o bem-aventurados os que são mansos, que possuíram a terra, né? Que aí já seria o versículo 4, que é a segunda bem-aventurança, mas ele coloca no nosso capítulo 9, e ele faz uma conjugação de mansos e pacíficos, ou pacificadores. Alguns tratam dessa bem-aventurança dizendo que Jesus colocou bem-aventurados que são pacificadores, que trabalham pela paz, pela pacificação. E é claro que, para isso, nós temos que estar na condição de pacíficos. E conclui no capítulo 10 com bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí, ele, imaginando que nessa cadeia, nesse crescer de aprendizado das bem-aventuranças, nós já estaremos em condições de trabalhar nossas condições de mágoa, rancor, né, sentimento de vingança. Então aqui Kardec ele ampliou os ensinamentos de Jesus no que se refere ao Sermão do Monte, porque ele vai lá no versículo 25 e 26, 23, 24, 25 e 26 e trata da reconciliação com os nossos adversários. Então ele achou interessante que esse ensinamento do Sermão do Monte ele ficasse junto com essa bem-aventurança. Então, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis a caminho com ele. E, se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, então volta, faz as pazes com teu irmão, e aí sim,
estarás em condições de prosseguir. Então, essas duas passagens que foram tratadas no Sermão do Monte, ela vem colaborar com a bem-aventurança, que é bem-aventurados os misericordiosos. Mas ainda não fica por aí. Kardec não achou suficiente trazer esse trecho do sermão. Ele traz mais dois do capítulo 7, 1, 2, 3 a 5. Ele trata do argueiro. Ele mostra-nos que quando a gente não alcança ainda a condição de misericordioso, a gente vê o argueiro no olho do nosso irmão, mas não vê a trave no nosso. Então a gente não vê os nossos defeitos. E aí a gente, consequentemente, não alcança a condição de misericórdia, de perdão, da falha do outro, porque no versículo 1 e 2 do capítulo 7, ele fala: não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. E aí a gente vai vendo a ampliação dessa interpretação de Kardec no que se refere aí trazendo inúmeras passagens do Sermão do Monte, porque ele não deu conta. Eu gostaria até de lembrar a vocês que dos 111 versículos que foram apresentados por Mateus no Sermão do Monte, Kardec transcreveu 78 versículos. Então ele elegeu de fato esse código de moral que é o sermão para o seu trabalho no Evangelho segundo o Espiritismo. É claro que a gente não pode aqui deixar de valorizar as passagens relacionadas às parábolas. Foram inúmeros capítulos que que Kardec transcreve, né, da nossa Bíblia, do nosso livro sagrado. E aí a gente vai encontrar outro trecho do capítulo 7, aqui no caso o versículo 12, no capítulo 11 do Evangelho. Então, o capítulo 11 trata do amar ao próximo como a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo. E nesse capítulo, Kardec transcreve: fazei aos homens tudo o que querias que eles vos fizessem, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E esse trechinho do Sermão do Monte, capítulo 7, versículo 12, é uma síntese do amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, se a gente conseguir fazer ao outro aquilo que gostaria que o outro nos fizesse, a gente está vivendo na sua profundidade o amor ao próximo. Vamos encontrar agora, voltando para o capítulo 5 do sermão, quando a gente vai estudar o amar os vossos inimigos, a gente vai encontrar aí um ensinamento belíssimo. E aqui começa aquela expressão de Jesus: ouvistes o que foi dito. A gente vai começar a encontrar trechos dessa natureza. Jesus fazia questão de dizer assim: vocês aprenderam com Moisés tal e qual coisa, mas agora eu estou querendo que vocês entendam como isso pode ser ampliado. Então, aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Foi isso que ele quis dizer, que Moisés ensinou dessa forma. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E Kardec dá o título a esse capítulo de amai os vossos inimigos. Quer dizer, um amor no nível mais alto de condições, né, de aprendizado, de vivência. E a gente vai ver que esse ensinamento, ele vai completar dizendo que
Digo-vos em verdade que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Então, se a gente não for além, essa capacidade de amar o inimigo, ela é o máximo de nosso desprendimento no que se refere à vivência com o irmão, com o outro, né, que pode ter nos injuriado, nos prejudicado. E se a gente consegue, como ele próprio diz, não exatamente como Kardec explica para nós, não uma convivência amorosa, ele não é isso que Jesus pede a gente, é que pelo menos nós não alimentemos sentimentos de vingança, que a gente ore pelos que nos perseguem, que nos caluniam. Então, façamos algo, vibremos para que aquele irmão infeliz, ele consiga, né, sair daquela condição de violência, de maldade, como pode ter sido a causa que gerou em nós a inimizade. E aí ele ainda complementa: aprendestes o que foi dito, né, nos antigos, olho por olho e dente por dente. Versículo 38 ao 42 do capítulo 5 do sermão. E ele diz que esse ensinamento foi o de Moisés, né? Mas ele diz assim: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, e que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. Quer dizer, o que de aprendizado nós podemos tirar daquela ofensa? O que é que essa face quer dizer? Que novo aprendizado eu posso encontrar numa condição de injúria maior? Porque ele pede para que a gente não resista, no sentido de não se confrontar, de não querer mal daquele irmão. E aí ele vai, num ampliado de ensinamentos, o capítulo 13, ele vai resgatar o versículo 6 do sermão, de 1 a 4, que é: tende cuidado para não praticar as boas obras diante dos homens, porque o capítulo 13 trata: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E essa passagem do sermão, Kardec nos mostra a necessidade da gente trabalhar essa vaidade, né, de poder, de achar que pode atender, de que pode ajudar A e a B, e isso ser colocado nos 4 cantos do mundo, chamado a atenção. E Jesus diz que não é assim que a gente é agraciado ou beneficiado. O capítulo 17 do nosso Evangelho vai buscar no Sermão do Monte aquela passagem parecida com a que nós trabalhamos no capítulo 12, que é: amai os vossos inimigos. Ele repete esse mesmo trecho do Sermão do Monte: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E aqui, nesses versículos, ele vai concluir com a expressão: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Kardec nos explica que essa perfeição a que Jesus faz referência no Sermão do Monte é uma perfeição relativa, porque nós estamos exatamente nessa vivência, nessas experiências reencarnatórias, para resgatar nossas falhas, nossos erros, e ir nos aprimorando à medida em que a gente for ampliando a consciência. No capítulo 18 temos uma passagem interessante. Ele vai tratar para nós de muitos os chamados e poucos escolhidos, que Kardec traz para nós a questão da porta estreita, da dificuldade da passagem pela porta estreita, porque a porta larga é a porta da perdição, e o caminho que a conduz é um caminho espaçoso. Então, nesse trecho do Evangelho, Kardec traz primeiro uma parábola, né? Ele primeiro nos fala, então a gente começa a ver
esse entrosamento da parábola, né, que nós sabemos que é uma das parábolas em que Kardec faz referência aos convidados para uma festa, e Kardec aproveita e trata dessa passagem do sermão, que é o que fala da porta estreita. E a gente vai avançando e para mim o que me chamou a atenção nesse capítulo 18 foi que Kardec traz o último ensinamento do Sermão do Monte, que ele vai aparecer lá no capítulo 7, no versículo 24, 25, 26 e 27 do sermão, e eu faço questão de pronunciar, de ler, porque ele é um capítulo, ele é um versículo muito interessante. Ele fala assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Agora, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram de ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e sendo grande a ruína. E aí a gente vê que relação tem essa passagem do capítulo 7 do sermão com a passagem da porta estreita. Então, exatamente a porta estreita, aquela que favorece que a gente não cumpra os ensinamentos de Jesus, aquilo vai se transformar num transtorno, né? A casa vai se desmoronar, a gente vai se desmoronar. Enquanto que a porta, no caso, o que se refere à porta larga é a porta estreita. A porta larga, essas facilidades, né, que interferem nessa caminhada, e a porta estreita, que é aquela que exige de nós sacrifício, né, dedicação. Então, a gente só vai encontrar outro trecho no capítulo 21 do Evangelho, onde haverá falsos cristos e falsos profetas. Jesus fez referência no sermão dizendo: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm ter conosco coberto de peles de ovelha, e por dentro são lobos rapazes, né? E no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, ele vai buscar lá no comecinho do sermão: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire, pois sois a luz do mundo, né? Mas eu gostaria de mostrar 2 capítulos interessantíssimos do Evangelho que Kardec nos trouxe. O capítulo 25, Buscai e achareis, né, que todos sabem que trata dessa passagem, né? Pedi e obtereis, buscai e acharei, batei a porta, ela se abrirá, quem pede e quem procura acha, aquele que bate a porta, ela se abrirá. Nessas condições, né, que ele deixou para o finalzinho do Evangelho, né? Depois que ele tratou desses ensinamentos todos, né, bem elaborados, e a gente vai encontrar no 27, que trata da prece, ele vai mostrar aquela condição daqueles que se assemelhavam aos hipócritas, né, que gostavam de orar nas sinagogas, nos cantos das ruas, para serem vistos, né? Enquanto que ele fala do publicano, que preferiu dizer que nem tinha coragem de levantar os olhos para pronunciar a prece. Mas no capítulo 28, o último capítulo do Evangelho, tem o que trata da coletânea de preces. E onde é que Kardec foi colocar o Pai Nosso? No último capítulo. E ele transcreve completamente o Pai Nosso, do primeiro versículo, que é o 9, até o 13, ele trata exatamente
dessa prece ensinada por Jesus, que foi colocada, né, que foi registrada no Sermão do Monte, e que a gente vê a beleza, né, de Kardec ao explicar, versículo por versículo, o que é que cada uma dessas frases, né, Pai Nosso que estás no céu, o que é que significava, o que é que significa para nós cada expressão dessa, né? E aí a gente vai encontrar uma interpretação, né, na luz da doutrina espírita, como a gente precisa, quando pronunciar, né, essa oração, que muitas vezes ela é recitada de forma automática, que a gente leia o capítulo 28, no que se refere à oração dominical, como nós devemos entender cada uma dessas frases. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E aí a gente vai perceber que o conteúdo do Sermão do Monte, que Kardec transcreveu para nós, ele já nos oferece, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma base de ensinamento que vai nos impulsionar por muitas encarnações ainda. A gente tem muito ainda o que entender desses conteúdos que a gente vai encontrar tanto no Evangelho como no sermão. E a última frase de Jesus do sermão diz assim: e tendo Jesus acabado este discurso, que é o versículo 28 e 29, estava o povo admirado da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os seus escribas e fariseus. E Humberto diz no seu livro, né, no livro Boa Nova, que quando Jesus terminou a sua locução, algumas estrelas brilhavam no firmamento como radiosas bênçãos divinas. Então, o que de fato a gente já pôde captar desse sermão para a nossa vida? O que é que a gente consegue botar em prática desses ensinamentos, né? E eu concluo dizendo o que Richard Simonetti disse no livro A Voz do Monte: dia virá em que este sermão fará parte dos currículos escolares, né, do nosso instrumento de trabalho, mostrando que não existe orientação mais segura, nem terapia mais eficiente para os desequilíbrios do comportamento humano do que a aplicação do sublime código moral contido nos princípios apresentados por Jesus. Então, eu posso dizer para vocês o quanto o estudo detalhado, como a gente encontra no próprio Evangelho, tem nos ajudado a entender a singeleza, a profundidade de que Jesus utilizou na época, há 2000 anos, né? E hoje a gente encontra muitos de nós ainda longe, né, do alcance do que esse sermão quis, né, atingir a todos nós na época, e hoje ainda muito pouco conhecido, né? Que Jesus nos abençoe nessa caminhada do entendimento e da vivência do Evangelho e em especial do Sermão da Montanha. Bom, meus irmãos e amigos, tivemos uma verdadeira aula sobre o Sermão do Monte, e Marcina aproveitou e trouxe para a gente não só os ensinamentos que estão contidos no Novo Testamento, como também associou esses ensinamentos ao que foi trazido pelos Espíritos, né? Que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, Marcina, foi uma aula muito interessante. Aí você falando e eu fazendo um comparativo aqui,
do Novo Testamento para aprender, evidentemente, né? E tenho certeza que nossos ouvintes gostaram muito. Nós sabemos o quão é significativo o Sermão do Monte para a humanidade. E que se nós compreendêssemos essas mensagens que aqui estão contidas, com certeza o mundo seria melhor. Porque quando a gente fala de paz, nós precisamos entender o que Jesus está querendo repassar para a gente sobre esse termo, né? A paz, ela pressupõe uma calma, uma serenidade, o respeito para com os outros, a paciência, a tolerância, a misericórdia, a resignação, porque quando nós não somos resignados em relação aos acontecimentos que estão à nossa volta, nós nos inquietamos. Não, a nossa fé que dizemos possuir, ela se dilui. Quando nós perdemos um ente querido, uma pessoa que amamos muito, temos dificuldade de aceitar esse acontecimento que é natural do ser humano. Nós nascemos, vivemos e teremos que voltar à casa do Pai. E ontem eu falava sobre a questão dos bens materiais, o desapego aos bens materiais, e nós temos tanto apego não só aos bens materiais, objetos, né, como a pessoas, esquecendo que até o nosso corpo nós perderemos, porque é também empréstimo de Deus. Então, tudo que está ao nosso redor, todos os bens materiais, tudo que é matéria, são empréstimos de Deus para que nós possamos utilizar para o bem, para a prática da caridade, para o desenvolvimento moral, espiritual, que Ele tanto nos convida a ter, né? Então, agradecemos muito, mas nós temos uma pergunta aqui no ouvinte. É isso aí, olha, quem participa com a gente deixa eu ver aqui, quem participa com a gente é o Zacarias. O Zacarias participa com a gente e ele formula a seguinte pergunta: boa noite, irmãos. Tendo em vista que estamos passando por tempos de transição, quais serão as consequências àqueles que não atingirem a bem-aventurança? Zacarias é de Recife. Olá, Zacarias, boa noite. É claro que quando a gente trata dos ensinamentos de Jesus, a gente está diante de uma proposta para que nós possamos vivenciar, internalizar, compreender, vivenciar, internalizar. E é claro que, em se tratando do momento em que nós estamos passando agora, que a gente deu como momento de transição, aqui as coisas já estão se definindo. Quem de fato está percebendo e está se acordando para o aprendizado necessário e, consequentemente, vai poder, se debruçando sobre um conteúdo, sobre um ensinamento maior, que é, no caso, a gente que está aqui trabalhando o Evangelho segundo o Espiritismo, trabalhando esse código de moral que é o Sermão do Monte, vai poder ultrapassar essa etapa de transição, entendendo tudo o que está se passando, todo esse burburinho, esse transtorno, essas mudanças, né, que envolve a cada um de nós, sem grande sofrimento, entendendo que isso faz parte do processo de evolução da Terra, da vida do ser humano, da caminhada do ser humano. Então, vai poder, consequentemente, entender melhor esses ensinamentos, porque faz parte, né, do processo de evolução de cada um, do planeta e todos nós. Então, um momento de transição, é um momento de despertamento, né, de acordar para um passo maior no crescimento espiritual. Essa é a proposta que o Evangelho, que o Sermão vem nos trazer, né? O entendimento dos ensinamentos do Sermão do Monte. Seria muito interessante que todos nós, eu falo por mim mesmo, né, dessemos uma certa atenção maior às questões espirituais.
no sentido de entendermos toda essa mensagem para que pudéssemos acompanhar essa transição e cooperar com a transição, porque a partir do momento que nós incorporamos esses ensinamentos, nós teremos pensamentos mais otimistas, pensamentos contributivos no sentido de sermos cooperativos até para a emanação na atmosfera, né, de energias e vibrações melhores, cooperando até com os espíritos de luz para que possamos ajudar nessa transição, né? E não ficarmos tristes, preocupados, revoltados e pessimistas, não é? Precisamos entender que Jesus sempre esteve no comando do planeta Terra e está nos impulsionando para que possamos avançar junto com todo esse progresso que é inexorável, que vai acontecer. Embora nós estejamos vendo às vezes tantas notícias negativas, mas nós sabemos que o progresso sempre foi presente em nossas existências e percebemos isso na medicina, na tecnologia, nos ensinos, nos confortos que o mundo já nos proporciona, mas está faltando um avanço mais rápido nas questões morais, então que possamos fazer a nossa parte nesse aspecto. Então, vamos à próxima pergunta. É isso aí, vamos à próxima pergunta. Em quem participa com a gente, deixa eu ver aqui, quem participa com a gente é a Luciana aqui de Maceió. O que seriam as bem-aventuranças na visão espírita? Quando Jesus apresentou, ele fez referência, ele pronunciou, vamos dizer assim, ele pronunciou as bem-aventuranças diante dessa multidão que nós acabamos de mostrar, que o próprio Humberto de Campos fala de uma maneira muito bonita, né? Como foi o momento em que Jesus se dirigiu a nós. Então, as bem-aventuranças, elas são um alento. É como se Jesus quisesse falar para nós: você está sofrendo, considere esse sofrimento algo que vai beneficiar seu espírito. Então, ele nos colocou essas condições de momentos de felicidade, de nós podermos entender que cada situação dessa, como nós colocamos aqui, bem-aventurados os aflitos, no capítulo 5 do Evangelho, onde ele trata de aventuranças que mostram os sofrimentos, que os que choram, os que têm fome e sede de justiça, que são perseguidos por causa da injustiça, vamos dizer assim, e Jesus nos chamou de felizes no sentido de que nós vamos ter um grande aprendizado por sabermos viver aquela condição quem sabe, até pedimos, obviamente, quantos de nós programou passar por aquelas experiências para avançar mais na sua caminhada de aprendizado, né? Então, as bem-aventuranças são exatamente esse primeiro contato de Jesus com a multidão, né? Eu acho bem interessante, sabe, Marcina, o capítulo 5:8, quando ele fala bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E principalmente também o primeiro que fala, sede pobres de espírito, é a questão da humildade. Então, ele coloca esse como a primeira, porque a partir do momento que você não tem humildade, você não vai saber nem ouvir, nem ver a verdade. E teremos dificuldade de purificar os nossos corações, porque estaremos fechados à verdade. Jesus nos trouxe a boa nova através da verdade, da revelação, daquilo que realmente é. Então, nós precisamos compreender isso, dar esse salto qualitativo, porque queremos ver, né, o reino de Deus, queremos estar nele. E, na verdade, o reino de Deus, ele mora em nós. Somos nós que temos que construir, como você falou, das casas, essa estrutura sólida em nossos corações. Nós temos um campo enorme para semear e precisamos purificar
nossos pensamentos, nossos sentimentos, e a partir desse processo de limpeza moral, nós alcançaremos, através do nosso esforço, do nosso trabalho, porque fora da caridade não há salvação, que é um axioma que Allan Kardec nos traz claramente, com base nos ensinamentos do Cristo. Nada vem quando nós estamos com os nossos braços cruzados, tudo requer um certo esforço, e daí às vezes a gente passa pelas aflições, que nos desperta a necessidade de conhecer, de estudar, de perdoar a si mesmo e aos outros e avançar. Então daí nós somos bem-aventurados quando estamos às vezes chorando, porque é nesse processo de purificação, de externalização do nosso sentimento mais nobre que nós nos religamos com Deus. Perfeito. Quando nós estamos fragilizados pela dor, é onde nós pensamos em Deus, é onde nós nos religamos, né? Então aí nós nos aproximamos da nossa essência, do eu profundo que Joana de Ângeles relata em seus livros, né? Ok. Temos alguma pergunta mais? Certo. Então, nós estamos muito assim gratos por você trazer para a gente esse roteiro do Sermão do Monte, inclusive apontando os livros interessantes, né? Que nós podemos aprofundar essas mensagens do Mestre e fazer com que nossas ações reflitam esses ensinamentos, né, Marcina, que é o mais difícil, né? Sermos pacificadores. Quando a gente fala de ser pacificador, não ser, como é que se diz, não julgar os outros, ter indulgência com o defeito dos outros. A questão do argueiro, que a gente vê sempre um argueiro no olho do nosso irmão, não vê a trave que está no nosso. Né? Então é um processo que nós temos que analisar em nós mesmos, fazermos essa autorreflexão a fim de identificar essas imperfeições que ainda nos envolvem, nos retém nas sombras, para que possamos nos libertar desses, né, grilhões e avançar nesse processo. Então, o estudo do Sermão do Monte é algo que nos encanta, porque a gente vê que Jesus conseguiu conjugar tudo o que o ser humano, que é o espírito, precisa para poder realizar sua caminhada com menos, né, descuidos. E se a gente consegue não só conhecer o sermão na sua inteireza, como se debruçar sobre os estudiosos, os estudos como o caso do nosso Evangelho, e tantos outros, né? A gente vai encontrar, inclusive recente, o Sérgio Lopes com um livro chamado Código do Monte, onde ele faz um estudo na visão dele, enquanto médico, de como o sermão pode e ajuda no trabalho, né, dele como psiquiatra, por exemplo. Então, a gente está assim agraciado, a gente tem um apoio, né, em todo esse conteúdo de ensinamento do sermão e do Evangelho, né? Falta agora a gente põe em prática. Olha, eu anotei aqui os livros todinhos, né, para poder me aprimorar mais, porque nós sempre temos que estar estudando, né, aprendendo. Eu sempre falo para os nossos ouvintes que nós não sabemos tudo e que se nós dissermos alguma coisa que seja contrária à doutrina dos espíritos, que eles nos liguem,
nos avise, coloque alguma mensagem para que nós possamos corrigir em nós mesmos e não continuar repassando, né? Então é muito bom a gente estudar e se aprimorar. Bom, mas nós temos aí o 5º Congresso Espírita. Gostaria que você falasse para os nossos ouvintes sobre isso, você que já está precisando já se retirar, porque Marcina, assim, a agenda dela é lotada e ela tem uma palestra daqui a pouquinho. Então, o nosso 5º Congresso escolheu o tema central, o Sermão do Monte, e nós vamos trazer pessoas que se dedicam a esse estudo desses conteúdos, que é o caso, por exemplo, de Arthur Valadares, Calci Roriz, e vem se juntar a nós Frederico Menezes, Rossando Klinger e Ana Tereza, que vem para nós pela primeira vez, como o caso do Arthur Valadares, e o Jorge Godinho, que é o nosso presidente da Federação Espírita Brasileira. Então, 5, 6 e 7 de julho, sexta, sábado e domingo, são dias que o movimento espírita não pode ficar em casa, né, esperando, assistindo pelo YouTube ou coisa parecida. Vai lá no Centro Cultural, né, que é o nosso centro de convenções. Nós estamos sugerindo, né, a inscrição R$ 120 à vista e 150 em 10 parcelas no PagSeguro. As inscrições estão sendo feitas pela internet, pelo site da Federação Espírita do Estado de Alagoas. O nosso telefone é 3022 0325. O site basta colocar a Federação Espírita do Estado de Alagoas, nós vamos abrir exatamente na página que traz informações, e o programa vai ser lançado, toda a programação a gente vai divulgar já, né? A gente já está com ela praticamente pronta. Então, eu agradeço aí a participação, o envolvimento de vocês, da Olga, do Márcio, e espero ter colaborado um pouquinho, né, no estudo desses ensinamentos de Jesus que nos ajudam tanto na nossa caminhada. Obrigada a todos, muita paz. Marcina, nós que agradecemos, já estamos aqui agendando uma outra data para que ela possa participar, porque ela é uma estudiosa, dedicada, e é muito importante isso na doutrina espírita, quando nós vamos expor em público nossa opinião, nosso conhecimento, precisamos estarmos seguros daquilo que estamos dizendo. Afinal, quantas pessoas neste momento não nos escutam, necessitados de uma palavra de consolação, de carinho, de esperança, de alegria também, né? Então, temos essa responsabilidade perante a divulgação da doutrina dos Espíritos. Então, te agradecemos muito, carinhosamente, agradecemos também aos nossos ouvintes pela participação, em especial o Zacarias de Recife, a Luciana de Maceió, o Sérgio Lopes, o Sérgio é o livro que foi citado. Desculpa, mas é isso, a gente está aqui, meus irmãos, para que vocês possam tirar conosco as dúvidas, possam nos questionar e para que nós possamos nos ajudarmos uns aos outros. Então, que Jesus os abençoe, os ilumine, e na próxima sexta-feira estaremos aqui, se Deus quiser, com o programa Espiritismo em Foco. Um forte abraço para a nossa amiga Gidelma, que também ficou ligado pela Rádio Brasil Espírita no programa de hoje. A Neuza, a Amélia, a Neuzinha também super ligada no programa de hoje. Beijo no coração de todos. E gostaríamos aqui de lembrar a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, os amigos, que no dia 30, no dia 30, no Complexo Cultural do Teatro Deodoro, nós teremos o aniversário de 8 anos da Rádio Brasil Espírita. E contamos com a sua presença nesse grande evento de comemoração dos 8 anos da emissora que ilumina consciências. Dia 30, às 19 horas, no Complexo Cultural do Teatro Deodoro, na Sala de Música. Compareça. Você está convidado, você e sua família. Beijo no coração de todos e continuem com a programação da Rádio Brasil Espírita.